Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo número 12. E vamos deixar Deus falar conosco através da sua palavra. Amém. O tema dessa mensagem, da mensagem de hoje, é metanoia. A gente vai aprender exatamente o que significa isso. E não somente o que significa, mas o porquê da metanoia. Em Romanos capítulo 12, bota para mim, por favor, na tela. A partir do versículo número 2, ou só o 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, entenda que Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Mas o texto ele deixa bem claro, para que nós venhamos a experimentar isso de melhor que Deus tem para as nossas vidas, é necessário que nós transformemos a nossa mente. A palavra metanoia é realmente isso, mudança de mente, transformação de mente. Mas a pergunta toda, legal, transformar a mente. Para quê? Transformar em quê? Porque não adianta simplesmente sabermos que temos que transformar a nossa mente, mas saber em que transformar. Você talvez aí, sentado, você possa dizer assim: poxa, a minha mente eu acho que já foi transformada, já está legal, já está onde deveria estar. Será? Porque nós temos que entender que a transformação da mente, ela não está associada naquilo que nós achamos o certo, mas sim naquilo que Deus tem de certo para as nossas vidas. Amém? O conceito não é nosso. O conceito é de Deus. E como Deus tem um conceito para a gente, quer que nós cresçamos, porque no dia em que nós aceitamos Jesus Cristo, querido, algo miraculoso aconteceu. Um milagre aconteceu. Nós que tínhamos um espírito morto, esse espírito foi literalmente jogado de descarga abaixo, e nós recebemos um espírito novo do Senhor. Deus, Ele soprou sobre nós o Ruach Kadosh, o sopro de vida. O fôlego santo de Deus veio sobre as nossas vidas e, literalmente, nós passamos a ser alma vivente. Passamos, então, a sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, com o espírito agora novinho em folha, zero bala, é necessário que a nossa mente, ela comece a ser transformada. Mas para ser transformada, como eu estava falando, é necessário que entendamos quem somos a partir deste momento em que aceitamos Jesus Cristo. Você sabe quem você é? Ah, eu sou filho de Deus. Show de bola. Esse é o primeiro ponto. Quem é filho de Deus, levante a mão. Amém. Glória a Deus. Mas, queridos, entendam, eu vou falar aqui, João capítulo 1, versículo 12. Somente aqueles que o receberam a quem? A estes, somente a estes, Deus deu-lhes o poder de ser chamados o quê? Filhos de Deus. Amém? Então existe uma questão para sermos filhos. Não é ter nascido. Não. Porque quem nasceu da carne, nasceu da carne. Mas nós que somos filhos de Deus, nascemos do Espírito. Nós nascemos do Espírito. Então o primeiro ponto já está solucionado. Nós somos filhos de Deus. Mas existe mais. Existe mais. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Bote aí para mim, Alessandro, por favor. E você vai abrindo aí também, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração o quê? Sacerdócio
nação, povo exclusivo de Deus. Olha só que maravilha. Querido, nós somos tudo isso. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos o povo exclusivo de Deus. Mas com uma finalidade. Só com uma finalidade. Não existe outra finalidade. Não existe outra finalidade. Isso aqui é o mais importante nas nossas vidas. Como filhos de Deus, nós fomos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o nosso objetivo. Eu creio aqui que todo mundo já escreveu com caneta, não já? Já, não já? Ah, mas a pior coisa do mundo é você pegar uma caneta, você tem que escrever um negócio ali na hora, está apressado, tem que anotar um telefone, um endereço, alguma coisa qualquer. A pior coisa no mundo é você colocar a mão no bolso, puxar a caneta, abrir e quando botar no papel a caneta não escreve. Já aconteceu isso com você? Já? Levanta a mão aqui. Já. Com quase todo mundo. Você fica com raiva ou fica feliz? Muita raiva. Queridos, entenda que você é uma caneta nas mãos de Deus, amém? Deus, quando saca essa caneta do bolso dele, ele pretende e ele espera que essa caneta o quê? Funcione. Imagina, quando ele saca a caneta do bolso e nós, como canetas do Senhor, como instrumentos de Deus, fomos feitos para um propósito. Caneta não foi feita para mastigar, não foi feita para botar no cabelo. Eu não tenho, né? Caneta foi feita para escrever. Então tem um propósito definido. Um propósito definido. Quando Deus pega essa caneta, que somos nós, e quando Ele coloca no papel para escrever, Ele não escreve. Queridos, isso magoa e dói muito o coração de Deus. E dependendo da situação, talvez essa caneta perca até totalmente a sua utilidade. Totalmente a sua utilidade. Então nós temos que entender que nós, como filhos de Deus, nós somos também sacerdotes do Senhor, com uma finalidade. E essa é a finalidade, anunciarmos a grandeza daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se não fazemos isso, se ficamos simplesmente sentados numa cadeira de domingo a domingo na igreja, levantando as nossas mãos, ouvindo esse louvor maravilhoso e dando glória a Deus, querido, não estamos fazendo nada. Simplesmente estamos sendo o quê? Inúteis. Inúteis. Aí nós vemos aquela parábola dos talentos, quando o Senhor diz para aquele que ganhou 5 talentos, para aquele que ganhou 2, servo bom e útil. Servo bom e útil. Você foi fiel naquilo que eu entreguei para você fazer, e você fez bem. Entre para o muito do vosso Deus. Você quer ouvir isso do Senhor, sim ou não? Mas do servo inútil. Lembra a caneta que não funciona? É o servo inútil. Você foi inútil. Eu lhe entreguei algo para você fazer. Mas sabe o que você fez? Nada. Você é inútil. Tudo que você acha que tem, você a partir de agora perde. E vai ser dado para os outros. E você vai ser lançado no local onde há choro e ranger de dentes. Você sabe onde é isso? Você sabe onde é isso? Pois é. Então, queridos, nós temos que começar a entender a necessidade da transformação de mente. Então, nós como servos do Senhor, como sacerdotes de Deus, nós temos que colocar isso dentro de nós. Você, além de filho de Deus, você é sacerdote do Senhor. Cutuca o seu irmão que está do seu lado e diga assim, você é sacerdote de Deus. Amém? Cutuca outro irmão, agora do outro lado, de trás, da frente. Você é sacerdote de Deus.
Amém. Isso aí. Queridos, nós temos que entender que não estamos mais vivendo na lei. Nós estamos hoje vivendo na graça. Sim, estamos vivendo na graça. Não vivemos mais na lei. Hoje já não existe mais o sacerdócio levítico. Mas, se o sacerdócio não existisse, Deus não nos chamaria de sacerdotes. Então, entenda, o sacerdócio levítico não existe mais. Porém, os princípios sacerdotais que Deus estabeleceu desde o início funcionam até hoje. Então, como sacerdotes, nós temos que entender como eu vou anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu faço isso? Eu faço isso falando. Amém. Eu faço isso, sei lá, louvando. Eu faço isso, tantas outras formas que nós podemos fazer. Mas existe uma frase que, na realidade, Santo Agostinho falou, depois Moody falou, que diz o seguinte: pregue sempre a palavra. Pregue sempre a palavra. Se necessário, use palavras. Amém? Pregue sempre. Se necessário, use palavras. Nós, como servos de Deus, não precisamos de palavras para pregar o Evangelho. Nós precisamos da nossa vida. Nós precisamos da nossa vida. Precisamos da nossa vida. E como Deus estabeleceu princípios para os sacerdotes, e nós somos sacerdotes de Deus, a primeira coisa, queridos, que nós temos que entender, que como sacerdotes, como agora não mais uma tribo sacerdotal, que eram os levitas, mas como uma nação sacerdotal, algumas coisas aconteceram para a gente. Ou nós decidimos viver isso, ou saímos dessa nação. Ok? Você escolhe. Nós escolhemos. Ou ficamos, ou deixamos de lado. Queridos, os levitas, só para que nós entendamos o que acontece, como eu falei, o princípio ele se mantém. Os levitas, a tribo de Levi, na realidade, o filho de Jacó, ele era um homem que ele gostava muito de briga, ele gostava de guerra, ele gostava de briga, gostava de um fighter. Não tem os irmãos, você tem a opção de irmão? Quando um irmão menorzinho arruma confusão com o outro lá no colégio, quem ia discutir, fazer a briga, quem era? Levi. Levi, não, deixa comigo que eu dou jeito. Era assim, tá? Levi era assim. Então, por esse motivo, por ele ser muito sanguinário, gostar de briga, gostar de matar os outros, o que acontece em determinado momento, quando Jacó ele vai abençoar todos os seus filhos, quando ele vai colocar a mão sobre Levi para abençoá-lo, e ele diz assim para Levi: você não tem herança na terra de Israel. Queridos, então, a tribo de Levi era uma tribo que não tinha herança. Quando eles foram para a terra prometida, quando eles estavam pensando em ir para a terra prometida, ainda no meio do deserto, eles tinham uma certeza de que todas as tribos teriam uma parte de terra, mas a tribo de Levi não teria nada, porque eles não tinham herança. Eles não tinham herança. Mas em determinado momento, essa tribo de Levi, quando Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas, Moisés demorou muito lá, aos olhos daqueles que lá ficaram, 40 dias, eles fizeram um bezerro de ouro. Eu creio que todo mundo conhece esse momento. E Deus cutuca Moisés e diz assim: olha, o seu povo, nesse momento Deus nem fala que é povo dele, o seu povo está fazendo besteira lá embaixo. Vai lá e dá um jeito nisso. Moisés desce. Quando chega lá, o pessoal está fazendo adoração àquele bezerro de ouro. Alguns teólogos dizem que esse bezerro era correspondência do deus Apis, lá no Egito, que a adoração que ele pedia era sexual também. Então imagina como eles estavam lá adorando o deus Apis, ou aquele bezerro de ouro. Quando Moisés chega lá embaixo, o povo de Israel, que ficou aguardando receber
a mensagem de Deus, a lei de Deus, os princípios de Deus para a vida deles, eles desistem do Senhor e adoram outro Deus. Naquele momento, por ordem de Deus, Deus chama Moisés e diz assim: olha, chame aqueles que foram fiéis a mim. Somente aqueles que foram fiéis a mim. E ordene que estes mate cada um daqueles que adoraram Deus Ápios, adoraram o bezerro de ouro. Naquele momento, quando Moisés levanta a voz e diz assim: eu quero somente os fiéis, aqueles que não se contaminaram com esse bezerro de ouro. Sabe qual a tribo que veio do lado de Moisés? A tribo de Levi. Eles então, como eles estavam acostumados à briga, à guerra, eles andavam com uma espada do lado deles, eles sacaram a sua espada e foram. E naquele dia, a palavra do Senhor fala que 3.000 almas morreram, porque estavam adorando o bezerro de ouro. E a partir daquele momento, presta atenção, a partir daquele momento, Deus olha para essa tribo de Levi e diz a seguinte palavra, está lá em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, na realidade, é uma repetição daquilo que foi falado. No versículo 1 e 2. Amém? Acharam? Deuteronômio 18, versículo 1 e 2 diz assim: os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Preste atenção o que está sendo dito. Os sacerdotes levitas e todos os restantes da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é tua herança. Não terão herança alguma entre os seus compatriotas. O Senhor é a sua herança. O Senhor é a sua herança, conforme lhe prometeu. Então, queridos, a partir daquele momento, a tribo de Levi passou a não ter mais herança humana. Toda herança que a tribo de Levi tinha vinha de quem? Do Senhor. Levi agora não tinha uma terra para ele. Toda a terra era dele. Porque tudo não é do Senhor? Então entenda, queridos, que cada tribo de Israel, quando colocava a sua terra lá, a sua porção de terra, tribo de Judá, tribo de Benjamim, Dan e tantas outras tribos, tinha que ter um espaço reservado para quem? Os levitas. Porque a partir daquele momento, eles não viviam mais do seu trabalho físico. O Senhor era a herança deles. E entenda, queridos, que o princípio se mantém vivo hoje para as nossas vidas. A nossa herança, como sacerdotes do Senhor, a nossa herança é o Senhor. Se nós buscamos, e unicamente buscamos, as coisas terrenas, nós estamos lutando contra aquilo que Deus nos chamou para ser. Agora vamos para o Novo Testamento, para não ficar somente no Antigo. 2 Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo número 3. Segundo Timóteo 2, 3. Amém. Está aqui, ó. Suporte comigo os sofrimentos, como bom o quê? Como bom o quê? Soldado de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Versículo 4. Nenhum soldado, prestem atenção o que o texto está dizendo. Isso daqui não é um poema, queridos. Não é uma historinha da carochinha. É Deus dizendo para a gente o que devemos fazer, como devemos transformar a nossa mente. Estamos falando de transformação de mente. Então nós já entendemos que somos sacerdotes do Senhor, que somos soldados do nosso Deus. Então diz assim: nenhum soldado,
se deixe envolver pelos negócios dessa vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Você deseja agradar a Deus, sim ou não? Então entenda, queridos, que a sua vida tem que ser do Senhor. Em falando que a sua vida tem que ser do Senhor, você não pode se embaraçar com as coisas civis. O texto deixa bem claro isso. Ah, não tenho tempo, porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo outro, não tenho tempo, não tenho tempo. Queridos, você tem que dizer para aquelas coisas que você está fazendo, dizendo, eu não tenho tempo para você, porque hoje eu me alistei no exército e eu sou do Senhor. E o texto ainda diz mais, versículo 5 agora. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor. Quem quer ser vencedor, levante a mão. Todos nós queremos. Mas nenhum atleta é considerado vencedor, é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as normas, com as regras. E quem estabeleceu essa regra? Quem? Deus. Não são suas regras. Não são minhas regras. São as regras de... Todo mundo aqui declarou que quer ser vencedor. Então entenda, queridos. Se você tem algum plano, joga ele fora. Os planos agora são de Deus para você. Nós somos soldados do Senhor. E uma coisa muito importante que nós temos que entender, e isso tem que ficar gravado no seu coração. Quando você, queridos, foi chamado para estar com o Senhor Jesus Cristo, Deus não deu para você um pijama, Deus te deu uma armadura. Amém? Deus não te entregou um pijama. Ah, agora que eu sou de Jesus Cristo, eu ganhei um pijaminha do Senhor, vou ficar deitadinho, quentinho, esperando as coisas acontecerem. Não, Deus lhe entregou uma armadura. E, queridos, você acha que seria útil entregar uma armadura para você ficar sentado dentro de casa, à toa? Não, Deus te entregou uma armadura para você guerrear. Guerrear. Deus te colocou em batalhas. E uma coisa boa, as batalhas, como nós aprendemos semana passada, as batalhas que Deus nos coloca, nós sempre seremos vencedores. Sempre seremos vencedores. Então, nós começamos a entender como eu tenho que transformar a minha mente. Talvez você tenha pensado que até hoje você estava numa boa. Ah, eu sou um cristão, eu sou servo de Deus, aceitei Jesus Cristo, eu dou minha oferta, dou meu dízimo, dou minha primícia, está tudo certo. Não é bem assim. Precisamos sempre apresentar ao Senhor uma vida que demonstre quem somos. E como eu falei, queridos, os princípios de Deus para as nossas vidas continuam em pé. Da mesma forma que foi lá com a tribo de Levi, os princípios se mantêm em pé. Eu vou ler um texto agora, que é muito interessante, vai lá em Levítico 21. Como eu estou falando de princípios, Deus estabeleceu princípios para a tribo de Levi, que eram os sacerdotes do Senhor, e nós vamos trazer agora esses princípios para a nossa vida hoje. Os princípios para cada um de nós hoje. Achou aí, Levítico 21? A partir do versículo 18. Queridos, para ser levita, para ser sacerdote de Deus, não podia ser qualquer um. Amém? Cutuca o seu irmão e fala assim, para ser sacerdote não pode ser qualquer um. Não pode, querido. Não pode ser qualquer um. Olha só, então vamos lá. Vamos ler até o versículo 20. Diz assim, nenhum homem, entenda que está falando para a tribo de Levi, mas os princípios ainda valem para nós. Tribo de Levi, tribo sacerdotal. Mas os princípios ainda valem para nós hoje. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja o quê? Ou que tenha rosto ou corpo. Então nós vemos aí, olha, cego, aleijado, rosto defeituoso ou corpo deformado. Vamos lá no versículo 19. Ninguém que tenha o quê? Pé ou mão defeituoso ou quebrados.
Versículo 20. Ou que seja corcunda ou anão. Tem gente aí que está falando, ferrou comigo. Ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo, ou que tenha o quê? Testículo defeituoso. Queridos, então, nós vemos que algumas características impossibilitavam os sacerdotes, os levitas de serem o quê? Sacerdotes. É o pessoal ficar rindo do testículo defeituoso. Mas a gente vai chegar lá, calma. Está só começando, a gente só está introduzindo. Tá? Então vamos lá, queridos. Mas, como eu falei, isso eram questões da lei, questões físicas para o grupo, para a tribo de Levi. Mas como sacerdotes do Senhor, cada característica dessa carrega uma característica nossa em nosso coração, em nossa vida como servos de Deus agora, não na lei, mas agora na graça. Queridos, o cego é aquele que não tem visão de Deus, ou não tem intimidade com Deus. Sacerdote de Deus que não tem visão do Senhor e não tem intimidade com Deus, ele não está apto para ser sacerdote do Senhor. Queridos, nós temos um exemplo disso, de um homem chamado Geazim. Todo mundo aqui já ouviu falar? Geazim, em determinado momento, ele era discípulo de Eliseu, ou moço de Eliseu, ele era auxiliar de Eliseu. Em determinado momento, vem aquele instante lá de Naamã, né? Todo mundo conhece, quando Naamã, aquele homem leproso, foi lá, mergulhou no rio. Todo mundo conhece esse momento? Mas antes disso, tinha um rei que estava querendo atacar Israel, destruir Israel, constantemente. E Eliseu, ele dizia para o rei assim, olha só, não vai por aquele caminho que vai dar ruim para você. E ele não ia, o outro rei lá, inimigo, montava uma armadilha para pegar o exército de Israel, mas ali ele, como o profeta falava, ele não ia por ali, ia por outro caminho. E ficava o exército lá esperando, e nada de acontecer. Isso acontecia constantemente, ao ponto do rei lá, do outro povo, dizer assim, caramba, deve ter um espião. Porque sempre quando a gente monta uma armadilha para pegar Israel, ele escapa, ele sai. E um dos soldados dele diz assim, meu rei, não é um espião que nós temos aqui entre nós. O que nós temos, o que acontece é que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, é que dá a ficha todinha para o rei de Israel direto, dizendo para onde ir, para onde não ir, por isso que ele não cai em nossas armadilhas. E o rei, então vamos acabar com quem? Com Eliseu. Vamos detonar Eliseu. E o rei, então, monta o seu exército e vai contra Eliseu. Eliseu está lá na casa dele, dormindo, uma boa, depois de, um momento lá de oração, uma vigília gostosa, aí ele vai descansar. Aí Geazim, quando ele sai de manhã, queridos, para fazer o café, quando ele vai sair na porta, quando ele olha, está cercado de inimigos. Mas muitos soldados para matar um homem. Um homem. Sabe quem já viu o Pica-Pau, aquele urso do Pica-Pau, quando passa problema, fica assim, não me lembra daquele urso? Geazim ficou igual aquele urso. Quando vê aquele soldado, ai meu Deus, ficou desesperado, correu. Eliseu, nós estamos cercados pelos inimigos. Eliseu acorda, calma, cara, calma. Naquele momento ele ora e diz assim, Senhor, abre os olhos espirituais desse rapaz, para ele ver o que realmente está acontecendo. E naquele momento o texto diz que os olhos foram abertos. E Geazim, quando olhou para fora, viu se existia centenas de soldados inimigos, existiam milhares de soldados do Senhor guardando a vida de Eliseu e de Geazim.
quando o Senhor fala para ele, é uma frase que nós conhecemos, Geazi, entenda, maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Então, queridos, entenda que um sacerdote de Deus, ele tem que ter intimidade com o Senhor. Ele não pode ser cego, ele não pode ter sua visão turva, e ele também não pode ser coxo. O texto que nós lemos diz que o levita ele não pode ser o quê? Coxo. Queridos, coxo é a pessoa que manca. A pessoa que manca, ela não consegue andar em linha reta. Ela não consegue, queridos, ter um passo firme. Ele tem um passo firme, o outro falso. Ele é inseguro, ele tem ânimo dobre, ele é instável na fé. Quem é estável na fé e tem ânimo dobro, não pode ser um sacerdote do Senhor. Um dia está bem, outro dia está ruim. Um dia está legal, outro dia não. Um dia está adorando o Senhor com toda a força, outro dia ó vida, ó azar. Né? Queridos, assim também não pode ser um sacerdote do Senhor, não pode ser coxo. Ou você confia em Deus, ou não confia. Talvez, queridos, talvez a sua falta de confiança em Deus, se isso acontece, seja porque talvez você não tenha visto ainda milagres de Deus na sua vida. Talvez, até hoje, você tenha vivido de milagres de outros. Talvez você chegue na sua casa e diz assim, poxa, olha só que bênção que o Senhor fez com o pastor Humberto. E que fez lá com o Bruno. Caraca, os dois com câncer lá, o negócio estava sinistro para eles. Estava ruim mesmo. O de Bruno era sinistro. Ia morrer o cara. Mas Deus mudou a sorte dele. A sorte dos dois. Deus deu cura para os dois. Queridos, eu quero dizer uma coisa, Deus não quer que você viva de milagres dos outros. Deus quer que você viva dos seus próprios milagres. E se você ainda não entendeu isso, clame ao Senhor hoje, porque o Senhor hoje pode mudar a sua sorte. Ele quer mudar a sua sorte. Amém? E se a sua vida hoje é estar um dia firme e um dia falseando, queridos, isso tem que ser mudado hoje. Se você é um sacerdote de Deus, isso tem que ser mudado. Vamos lá, desfigurado. Queridos, em outra tradução, ele fala lá nariz chato. Tá? Em outra tradução está escrito nariz chato. Queridos, nariz chato é o mal-humorado, é o chato, é o ranzinza. Você conhece com um crente assim? Levanta a mão. Não, levanta não, fala não. Meu Deus, pessoal, acusador, né? Acusador, que isso, está amarrado. Mas, queridos, por incrível que pareça, existe crente assim. Você sabe que você vai viver eternamente nos céus? Você sabe? Sabe, Dudu? Com o Senhor lá nos céus? Você vai viver. Lá não vai existir choro, não vai existir ranger de dentes, não vai existir enfermidade. Você já teve na sua vida algum momento de total paz? Lá nos céus, multiplica isso por 1000. Vai ser isso eternamente. E, queridos, tem gente que consegue ainda ficar chato com isso. Tem gente que ainda consegue viver mal-humorado, tendo uma vida dessa que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E eu gosto de dizer, eu falei hoje na imersão, com relação a essa questão de vida eterna. É o máximo que a gente vive aqui, pelo menos que a Bíblia fala, são 120 anos. É tempo pra caramba, é ou não é? É muito tempo. Queridão, com 70 anos, com certeza, eu já vou estar bem... Claro, estou muito longe disso, amém? Tá? Quem está mais perto disso é o apóstolo, depois ele vê. Né? Mas
Com 70 anos, a Bíblia já fala que é canseira e enfado. Aos 70 anos, o negócio já está, né, ela diz aí que já está de ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Mas, amado, imagina chegando aos 120. Aí você pode dizer, é tempo pacas, não é? Não é muito tempo? 120 anos? É muito tempo. Mas, em comparação à eternidade, você já foi lá em Cabo Frio, naquela Praia do Forte? Tem aquela areia fininha, fininha. Né? Ela chega a ser dura, né, para você pisar. Você pega um grãozinho da areia, daquele areia ali, que é bem fininha. Aquilo é 120 anos. Comparado à praia inteira, que é a eternidade. Quer dizer, a eternidade é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Só para nós termos uma ideia daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós ainda, e existe às vezes crentes que ainda são ranzinzas, são mal-humorados. Dá um sorriso para o seu irmão aí, dá? Mostra que você não é um crente mal-humorado, dá um sorrisão, colgate para ele, e diz para ele, eu não tenho nariz chato. Amém? Queridos, outra característica da tribo de Levi diz que não pode ter membros demasiadamente compridos. São aqueles que estão fora da uniformidade, os que não andam juntos. São aqueles que estão sempre questionando as autoridades. Eles são como o mar morto. Queridos, aqueles que têm membros demasiadamente compridos, como foi declarado aqui, eles não andam em unidade. Eles não conseguem viver em unidade. Tudo que é colocado, ele está contra. Ah, não gostei. Botou o carpete novo. Ah, poderia ser piso. Aí bota piso. Poxa, por que não botou o carpete do jeito que estava antes? É assim ou não é? Então, existem pessoas, queridos, e não somente isso. Elas não conseguem andar em unidade. Elas não conseguem andar em unidade. Entenda uma coisa, que a unidade é uma das coisas mais fortes que existem dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por causa da unidade. Por causa da unidade. Se você for lá em Gênesis capítulo 11, tá? Quando você vê a Torre de Babel, Deus diz assim, esse povo agora é um só. Eles têm somente uma língua. E se eu não descer e intervir com isso, nem eu vou poder conter a força desse povo. Entenda, queridos, como a unidade, ela é excepcional. A unidade é tão forte, porque nós sabemos que Deus está em todos os lugares, sim ou não? Amém? Porém, presença de Deus é diferente da glória do Senhor. Deus estar presente, isso é fato. Ele está presente no seu quarto, no seu banheiro. Ele está presente. No seu banheiro. Quando você vai fazer número 2, ele está lá olhando para você. Não pense que ele fica do lado de fora, não. Ele está lá. Aí, de repente, você acha que ele não está, começa a fazer coisa errada. Mas Deus está lá, porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas Deus, ele diz assim, quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estabeleço a minha glória naquele lugar. Eu estabeleço a minha glória naquele lugar. Entenda, querido, como a unidade é importante. E, às vezes, existem pessoas que têm membros demasiadamente compridos. Eles andam e decidem andar fora de unidade. Esses não podem ser sacerdotes do Senhor. E esses não podem. E diz mais, ele não pode ter pé quebrado. Queridos, quem tem pé quebrado, ele tem uma característica, ele só consegue andar carregado. Não vou pedir para você apontar, falar se você conhece alguém, porque você não é entregador de ninguém,
Mas, infelizmente, queridos, infelizmente, existem muitas pessoas que às vezes se dizem ser filhos de Deus e só vão na linha do 6 horas por mim. Famoso crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ele faz tudo, ele vai trabalhar, ele vai passear e quer que todo mundo ore por ele, quer que todo mundo fique buscando por ele. Mas nós temos que entender, queridos, que nós, é verdade, temos que ser suporte um dos outros. Mas a palavra deixa bem claro, quando um cair, o outro vai levantar. Mas quando esse cair, o outro também levanta. Todos nós, como sacerdotes do Senhor, temos que estar aptos a andar com os nossos próprios pés e sermos seguros o suficiente para suportar os outros que estão ao nosso redor. Amém? Então, nós começamos a perceber, você começa a entender, talvez, como a sua mente tem que mudar. Como a sua mente tem que ser transformada. E a metanoia, ela continua por aí, vai indo ainda. Tem a mão quebrada. Da mesma forma, queridos, que o pé quebrado, ele não consegue andar sozinho, aquele que tem mão quebrada não segura nada. Ele não segura nada. Ou seja, ele não tem responsabilidade nenhuma. Você bota-se alguma coisa na mão dele para ele fazer, rapidamente ele, ele vai ser líder de célula. No primeiro probleminha, na primeira situação, ele vai, foge. Ele sai. São pessoas que não têm condição de segurar as coisas. E o sacerdote do Senhor, ele não pode ser assim. O sacerdote de Deus, ele tem que ser responsável com aquilo que Deus entregou na vida dele. Ele tem que ser responsável. Então, ele não pode ter mão quebrada. Reclamam de não fazerem nada. As pessoas que às vezes têm mão quebrada. E quando colocam alguma coisa na mão dele para fazer, ele não quer. Reclama disso, reclama daquilo outro, reclama de não fazer nada. Na igreja lá não tem nada para eu fazer. Ninguém me chama para eu fazer nada. E quando chama, foge. Essas pessoas estão mão quebradas. E não podem também ser sacerdotes de Deus. O Senhor quer mudar isso, quer transformar isso. Queridos, pessoas corcundas ou curvado são pessoas que têm baixa autoestima ou se curvam diante do pecado e das dificuldades. Aqueles que me conhecem aqui da igreja, né, nós temos, possivelmente tem algum visitante hoje, mas a pessoa que esteja visitando pela primeira vez, não me conheço, eu sou o pastor Jorge Filho, estou me apresentando, amém? Né? E geralmente eu falo que sou lindo e maravilhoso, mas não falo isso de qualquer jeito, eu falo porque eu sou mesmo. Tá? Aí você diz assim, mas não concordo contigo, aquele problema é seu. Né? A minha esposa concorda, a minha mãe. Né? Mas tá bom, 2? A palavra do Senhor fala, quando tem testemunho de 2, isso se torna verdadeiro. Glória a Deus. Aquela palavra de Deus é show de bola, cara. É muito bom. Quando tem testemunho de 2, aquilo já é real. Tá? Ainda tem testemunho dos céus. Quando o Senhor ainda olhou para mim e diz assim, você é imagem e semelhança minha. Quem acha Deus feio aí, levante a mão. Deus feio? Então, querido, se Deus não é feio e eu sou semelhança dele, olha só, eu sou lindão demais. Então, queridos, tem que entender. Você não pode ter baixa autoestima. Você é lindo. Você é linda. Deus te fez de uma forma maravilhosa. E você não pode dizer, eu sou assim, eu sou aquilo outro. Não. Você é o melhor que Deus fez. Amém? Naquele instante, naquela hora, naquele segundo, naquela casa naquela maternidade, quando você nasceu, aquilo foi o melhor que Deus proporcionou naquele momento e naquele instante. Foi você. Amém? Então, cutuca o seu irmão e fala, você é o melhor que nós temos. Amém? Queridos,
E também o servo de Deus, lá, o sacerdote do Senhor, ele não pode ser anão. Olha para o lado não, meu irmão. Né? Olha para o lado não. Não pode ser anão. Querido, anão é aquele que não cresce. O anão é aquele que não cresce. Tem dificuldade de alcançar as coisas. É sempre imaturo. Quer ser cuidado, mas não quer cuidar de ninguém. É o famoso vasinho de cristal. Queridos, o sacerdote do Senhor, ele não pode ser assim. Ele tem que crescer. Ele não pode ser criança a vida inteira. Houve um momento em que você nasceu para o Senhor Jesus Cristo, e é assim. Muitas coisas a gente, até releva. Mas vai passando o tempo, 5, 10, 15, 20 anos, e vê a pessoa mimizenta do mesmo jeito. Queridão, queridona, nós não podemos ser anãos. Nós temos que crescer. Nós temos que crescer. Quando eu falo crescer, não é crescer em orgulho, não é crescer na nossa própria força e poder. E a forma de nós, servos de Deus, crescermos, por incrível que pareça, é a cada dia diminuindo. A cada dia diminuindo. Como servos de Deus, nós não podemos ser anãos. Nós temos que diminuir diante da presença de Deus, para que Deus cresça em nós. Amém? E vamos já quase chegando no final. Ele não pode ter catarata, ou problema de vista, ou belida, como diz aí talvez a sua tradução. É aquela pessoa que perde visão aos poucos. Ela não vê mais com os olhos da fé. Existem pessoas, queridos, que estão, às vezes, há tanto tempo na igreja, fazem alguma coisa na igreja, mas hoje, infelizmente, fazem a coisa no automático. Já não tem mais fé. Não tem mais aquela ousadia de Deus, de trabalhar, fazer as coisas do Senhor. Ela não tem mais fé. Ela perdeu a sua visão. Ela perdeu o foco. Perdeu aquilo que Deus tinha para a vida dela. Esses também não podem ser sacerdotes do Senhor. Aqueles que têm sarna ou impingem. Queridos, são pessoas que se incomodam com tudo. Reclamam de tudo. Reclamam do louvor, da palavra. Talvez esteja sentado e falando assim, o apóstolo Wagner é melhor do que o pastor Jorge pregando. Seu sarnento. Viu? A gente já chuta logo. Amém? Se você pensou isso, pensou, seu sarnento? Então, queridos, não pode. Entenda que tudo acontece para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Se não é apóstolo que está pregando hoje, sou eu, isso é para o seu? É para o meu bem. Amém? Então não reclama. Vai na onda. Siga o fluxo. Amém? Siga o fluxo. Siga a maré. Deixa ela te levar. E outra, o finalzinho. O último problema que todo mundo riu foi o quê? Testículo quebrado. Queridos, o testículo quebrado, por incrível que pareça, parece ser o mais bobinho de todos, mas o mais importante de todos. Aquele que tem testículo quebrado, ele não consegue reproduzir. Ele é estéril. Ele não consegue gerar discípulos. É interessante nós, em uma igreja em células, onde o foco da igreja em células é fazer, ainda existem pessoas que ainda não têm discípulos. Queridos, isso é super importante nós entendermos, e Deus deixou essa palavra dizendo, aquele que quer realmente ser meu sacerdote, ele tem que aprender que ele não pode ser estéril. Ele não pode viver a vida inteira simplesmente louvando, me adorando, fazendo as coisas na igreja, fazendo as coisas no meu reino, e não gerar discípulos. Ele não pode ter alguém, não ter alguém para ensinar.
a simplesmente, sei lá, pega do lado dele e diz assim, eu vou te ensinar a como varrer a igreja direito. Se você assim o faz. Então, queridos, isso é muito importante nós entendermos. Eu vou pegar um gancho nisso aqui e tratar essa questão de uma forma muito interessante. Mateus 18, 19 e 20, todo mundo aqui conhece. Eu creio que aqueles que são discípulos da igreja já ouviram esse texto de cima embaixo, de baixo em cima, já sabem de cor. Não vou pedir nem a Alessandro para botar. Não, bota assim, Alessandro, para um pessoal, né? Vamos lá. Mateus 18. Não é 18, não, é 28. Perdão. É isso. Não é 28, agora vai lá para o 19. Isso, show de bola. Queridos, entenda, antes de ler esse texto, eu quero que você entenda a situação. Jesus Cristo esteve caminhando lá com seus apóstolos durante 3 anos e meio, alguns dizem, mas, vamos lá, 3 anos. Até então, Jesus Cristo era considerado por eles, ou por grande parte deles, somente o Messias. Ah, pastor, mas não era isso? Não. Jesus Cristo, ele não era somente o Messias. Jesus é o próprio Deus. Amém? Então, queridos, os discípulos, alguns deles, grande maioria deles, entendiam que Jesus ou era um grande profeta, ou era o Messias, e por aí vai. Nós vemos isso quando os 2 discípulos de Jesus Cristo estão andando lá no caminho de Emaús, quando Jesus está com eles. E Jesus pergunta, por que vocês estão chorando? E a resposta deles é, olha, você não sabe o que aconteceu com um grande profeta, Jesus de Nazaré, que foi morto? Essa é a ideia que eles tinham de Jesus Cristo. Mas, chega em determinado momento, queridos, que Jesus Cristo, depois da morte, ele aparece para os discípulos. E naquele momento, quando Jesus ressuscita do meio dos mortos, Jesus Cristo não é mais o profeta, não é mais o Messias, Jesus Cristo ali é o próprio Deus. Então, Jesus Cristo, quando está aqui falando este momento para os discípulos, ele não estava falando como profeta, ele não estava falando como Messias, ele estava falando como o próprio Deus. Você consegue entender isso? Jesus Cristo, ele diz assim, ele está pedindo ou está mandando? Hã? Pedindo ou mandando? Então é Deus mandando. Ponto. Deus mandando. Portanto, vão e façam discípulos. Jesus Cristo falou isso para quem? Só para eles? Falou para mais quem? Não, nós é muita gente. Para quem? Exatamente. Deus falou isso para mim. Vá e faça discípulos. É Deus dando esta ordem. Queridos, eu vou mais longe. Para nós entendermos que a Bíblia ela não é uma historinha da carochinha. Não é uma brincadeirinha. Deus dando uma ordem. Então, nós temos que entender, se nós não fazemos discípulos, eu estou fazendo o quê? Desobedecendo. Uma ordem do próprio Deus. E se eu não obedeço a ordem do próprio Deus, Delmo? Eu não sou somente desobediente, eu sou também rebelde. Está conseguindo me acompanhar? Ei, está conseguindo me acompanhar? Além de ser rebelde, além de ser desobediente, eu sou E a palavra do Senhor fala que os rebeldes se assemelham ao pecado de quê? E o Senhor diz mais, que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Você entende por que nós temos que mudar a nossa mente?
Você entende o porquê nós temos que transformar isso aqui? O mundo tentou plantar em nós uma coisa totalmente diferente disso. O mundo tentou plantar em nós uma coisa totalmente avessa a isso. Dizendo que somente a religiosidade de estar na igreja todos os dias e fazer as coisas de praxe é o suficiente. Mas não, queridos. Mas não. Nós temos que entender que Deus deu uma ordem para a gente. E isso eu volto agora para o texto que nós lemos lá em Pedro. Nós somos sacerdotes reais do Senhor, com um propósito. Qual é? Anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é uma caneta que funciona ou que não funciona? Talvez você possa estar pensando aí, pastor, até hoje, realmente, eu não tinha funcionado. Até hoje, talvez, eu não tinha entendido o que Deus me chamou para fazer. E hoje eu quero dizer para você, queridos, você que está aqui hoje, ouvindo essa palavra, talvez você possa dizer assim, então ferrou para mim. Então ferrou para mim, eu não vou ser sacerdote de Deus. Os céus que estavam reservados para mim, ou eu achava que estava reservado, para mim já era. Não tem mais solução para mim. Mas eu quero dizer para você, queridos, uma coisa hoje. O seu Deus, o Deus que te chamou para estar ouvindo hoje aqui esta palavra, Ele é um Deus de misericórdia. A palavra misericórdia significa segunda chance. Deus é um Deus de segundas chances. E o Deus diz mais hoje para você. E as misericórdias do Senhor se renovam a todo dia. O Senhor está dando uma nova chance para você. E hoje é o dia que o Senhor reservou para você. Uma nova chance. Uma nova chance para aquele que conhece Jesus. Uma nova chance para aquele que talvez se enquadrou em qualquer defeito desse. E que, infelizmente, está sendo incapacitado ou está sendo deixado de lado por não cumprir as exigências. Talvez você se enquadre em qualquer situação dessa. Mas eu quero dizer para você que o Deus de misericórdia, não sou eu, queridos, mas o Deus de misericórdia está aqui hoje, dizendo para você, ainda há tempo. Ainda há tempo.